Que bom poder parar um minutinho, pensar, né? O grande sábio Blaise Pascal diz que quem não para refletir a vida não é digno de viver. Mas além de refletir a vida, é descobrir a fonte da vida. E se você nasceu de novo, Jesus é a fonte da vida, né? O Evangelho é o milagre de Deus para a nossa vida, para mudar o nosso temperamento, o nosso caráter, dar um novo coração, dar uma nova natureza. E a gente está nessa busca, nessa caminhada. E eu queria falar hoje, você que é um cristão, e o que é ser cristão? Cristão é aquele que morreu e ressuscitou com Cristo. Cristão é onde Cristo vem viver, né, em nós. Segundo alguns intérpretes, né, cristão é um pequeno Cristo. E pensar que nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, é pensar em crescimento, desenvolvimento, santificação. Mas quantas vezes a gente age de uma maneira tão precipitada, tão carnal, tão aquém do propósito divino? E a gente acaba pecando muitas vezes. Mas o cristão, ele tem um alvo, ele tem um objetivo a cada dia. E o maior objetivo do cristão é ser parecido com Cristo. Colossenses 2,9, a palavra de Deus diz assim: por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Deus nos chama das trevas, nos coloca no reino do Filho, né, do seu amor, e agora, com a vida de Cristo, com a ação do Espírito Santo, nós estamos aprendendo a caminhar para a glória de Deus. Por quê? Nós temos uma alma, nós temos uma carne que ainda carregamos, né? Porque a nossa alma, ela não é regenerada, ela é santificada, e a carne também. O Espírito foi regenerado, onde Cristo habita. E na onisciência e soberania de Deus, Deus nos deixa imperfeito para nos aperfeiçoar. Eu creio que é para a gente depender dele, não é verdade? Então nós precisamos ter essa consciência que, apesar de toda a tentação, de todas as loucuras deste mundo, provações, nós temos algo muito maior, e onde Deus nos chama para fazer a diferença. Quando você lê o primeiro capítulo de Tiago, capítulo 1, do 1 ao 5, ele estava dizendo assim: quando passar por provações ou tentações, é para passar com grande alegria. E aí no verso 5 ele vai dizer assim, ó, mesmo quando você é provado, tentado, você não pode perder o testemunho. Ele vai dizer assim, para viver de uma maneira plena. Então, se você estudar ali a maneira plena, é o testemunho do Senhor em nós. Eu gosto de ilustrar que às vezes no jogo de futebol, sempre tem aquele jogador maldoso, que ele gosta no outro, ele chuta a canela do outro, ele dá uma cotovelada, para provocar o outro jogador. E normalmente o jogador principal do time, ele é muito visado. E se ele não tiver um equilíbrio emocional, ele vai querer responder à altura do seu adversário que provocou, para ele levar um cartão amarelo ou vermelho. É mais ou menos assim: você está jogando futebol, alguém chutou sua canela, mantenha a coerência, mantenha o foco, mantenha o testemunho, não se deixe levar pela provocação alheia. Agora, quem vai fazer essa obra tão gloriosa em nós? É Jesus, é a graça, é o poder do Espírito Santo. Porque às vezes a gente se é tão vulnerável e a gente acaba cedendo. Mas segundo o texto sagrado, ele está dizendo que ele estava orando pela igreja de Colossos, pelos irmãos que estavam vindo do paganismo, de outras crenças, que não era a verdadeira de Cristo, e que estavam crescendo. Então nós temos que orar pelo crescimento da igreja, pelo crescimento nosso, pessoal, espiritual. E ele vai dizer assim, ó, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Talvez hoje eu e você nós temos que pedir perdão, porque às vezes a gente tem sido tão carnais, né? A gente age na carne, a gente fala na carne, a gente caminha, decide na carne. Isso é ruim. E a graça de Deus, o Espírito Santo, manda falar para mim e para você, segundo a palavra, que é o entendimento espiritual para conduzir a nossa vida no mundo de loucura,
no mundo de precipitação, no mundo egoísta, no mundo maldoso, no mundo de propostas tão terríveis. E eu queria que você pensasse o que é ser cristão, segundo Jesus, e como pela graça de Deus Ele nos salvou, como que nós vamos caminhar agora? Com mais cuidado, com mais prudência, com mais alegria, com mais fervor, ou nós vamos deixar ser sucateado, roubado, estrangulado, abusado pela circunstância da vida? Ninguém de nós estamos isentos de provações ou tentação. Mas o que vai nos dominar? Que hoje eu e você sejamos cheios do conhecimento do amor, que somos amados de Deus. Sejamos cheios do conhecimento do perdão. Fomos perdoados para perdoar. Sejamos cheios do conhecimento de Cristo, que nos chamou para adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e para servir os irmãos. Que você seja um cristão com discernimento para servir no trabalho, em casa, na igreja, no casamento. O mundo precisa de homens e mulheres que enxergam o Evangelho na minha vida e na sua vida. Sejamos homens e mulheres de oração, buscando crescimento espiritual. Vale a pena crescer em Cristo Jesus. Total dependência. Deus te abençoe e te guarde.